e ele vai fazer algumas perguntas escatológicas. Então, pode fazer a sua primeira pergunta, irmão João? Quando é que Jesus vai voltar? Muito boa essa pergunta. Quando é que Jesus ele vai voltar? A Bíblia diz que os discípulos também queriam saber quando é que Jesus iria voltar. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo de 3 em diante. Jesus chama os seus discípulos em particular e os discípulos queriam saber quando é que Jesus retornaria novamente. Então Jesus ele nos alertou, dizendo assim que, através da sua palavra, em Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Então ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, quando os discípulos fazem essa mesma pergunta, aí ele diz assim, acatelai vós que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E eu virei de guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, rei contra rei, pai contra filho, filho contra pai. Haverá terremoto, haverá peste, que significa doenças, pragas. Então, tudo isso está acontecendo. Então, nós estamos aguardando a volta do nosso Jesus a qualquer momento. Porque lá em Mateus capítulo 24, 42, Jesus diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E a vigilância é para hoje ou para amanhã? Para hoje. Então, nós estamos aguardando a vinda de Cristo para arrebatamento da igreja. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor descerá do céu com uma laranja, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitaram primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. O interessante é que o arrebatamento não depende de sinal nenhum. Porque quando a Bíblia fala de vigilância, vigilância é para hoje, não é para amanhã. Agora nós sabemos que nós estamos no princípio das dores, e o princípio das dores está aí, a palavra de Deus se cumprindo, guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto. Então, respondendo a pergunta do nosso irmão João, quando é que Jesus vai voltar? E nós cremos para arrebatar a sua igreja, nós não sabemos dia e nós não sabemos a hora. Mas devemos estar em vigilância, porque ele vai vir a qualquer momento. Ok? Faça a segunda pergunta, irmão João. A igreja passará pela grande tribulação? Nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Por qual motivo? Primeiro, quando nós falamos de vigilância, então a pergunta se faz é esta. Vigilância é para hoje ou é para amanhã? É para hoje. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 42, Jesus ele diz assim, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, aqui está falando da vinda de Cristo, e a vinda de Cristo tem que estar em vigilância. Então, nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação, porque, primeiro, nós cremos que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Segundo, porque nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tende sido justificado pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então, Deus vai nos salvar da ira. Que ira será essa? A grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Então, a grande tribulação, está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 1, será a ira de Deus sobre a terra. E nós vemos que no período da grande tribulação haverá 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Então, a Bíblia fala que seremos por ele salvos da ira. Então, que Deus vai nos livrar da ira. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, diz assim, 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para que os que habitam sobre a terra. Então, Deus nos livrará da hora. Não é na hora. Na hora significa passando por dentro
grande tribulação. Na hora Deus dá livramento. Mas o versículo está dizendo aqui, da hora, significa antes da grande tribulação. Então a igreja será arrebatada a qualquer momento, porque nós aguardamos Jesus a qualquer momento. Então por isso que tem que estar em vigilância. E Deus nos livrará da ira, que será o período da grande tribulação. E Deus nos livrará antes da hora. É antes da hora, não é na hora. É antes, ok? Sandraque, Mesaque e Abednego, Deus livrou na hora. Foi na fornalha de fogo, na hora, não foi antes. Então eles entraram dentro da fornalha e Deus livrou ele dentro da fornalha. Então foi na hora, ok? Mas o versículo está dizendo aqui, Apocalipse 3:10, que Deus nos livrará da hora. Não é na hora. Então, da hora significa antes. Em Romanos capítulo 5:9, Deus nos livrará da ira, que significa o período da grande tribulação. Também nós vemos também Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ler. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que diz assim: a esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, ao saber Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Então Deus nos livrará da ira futura. Justamente é o período da grande tribulação. Então nós, como pré-tribulacionistas, nós não cremos que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. Pode fazer a próxima pergunta, nosso irmão João? Quem é o anticristo? Muito bem. Quem será o anticristo? Então, biblicamente, o anticristo vai ser manifestado. Quando é que o anticristo será manifestado? Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 e 7. Que a manifestação do anticristo só pode ser manifesto quando aquele que o detém for tirado da terra. Então aí, o que detém for tirado da terra, aí ele se manifestará. Ok? Então só vai saber quem é o anticristo quando a igreja for tirada da terra. Porque enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo ele não pode se manifestar. Agora o que nós queremos como pré-tribulacionista? Primeiro, haverá 3 manifestações do anticristo. Primeira manifestação, ele vai nascer no mundo. Então ele vai nascer, vai crescer, ele já será um adulto. Por quê? Porque quando ele for governar o mundo, ele tem que ser um adulto, e uma criança não pode governar o mundo. Então ele vai nascer no mundo. Ok? Então essa é a primeira manifestação. A segunda manifestação, ele vai se manifestar para o mundo. Ele vai se manifestar como? Como o Messias. Então aí, é nesse momento para ele se manifestar como Messias, como Salvador do mundo, porque a Bíblia diz que Jesus veio para Israel, mas Israel rejeitou Cristo, está lá em João capítulo 1, versículo 11, ele veio que era para ser, mas os seus rejeitaram. Então aí, nesse momento, e até hoje Israel espera o Messias. Então é nesse momento, quando a igreja for tirada da terra, a igreja sendo tirada, o anticristo ele se revela para o mundo como Messias. Então essa manifestação aí só pode ser quando a igreja for tirada da terra, ok? Então aí, só quem vai ficar vai saber quem será o anticristo. E a terceira manifestação do anticristo é que ele vai sentar na cadeira, dizer que ele é Deus e que todos adorem ele. Então essa é a terceira manifestação. Mas na segunda manifestação, que ele vai se manifestar como Messias, a igreja não estará mais aqui. Amém? Porque ele só pode manifestar quando aquele que o detém seja tirado da terra. Ok? E nós cremos que o que o detém, a manifestação do anticristo, é a igreja através do Espírito Santo. Amém? Tem alguma linha teológica que diz que é o Espírito Santo que detém. Aí tem pessoa que diz assim, se é o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai sair da terra, e haverá salvação depois do arrebatamento, nós cremos também que haverá salvação depois do arrebatamento. Aí quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Mas eu pergunto a essa, o Espírito Santo, ele é Deus. E Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ok? Mas o que nós cremos que é a igreja, através do Espírito Santo, que o detém a manifestação do anticristo
até que seja tirado da terra. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.